Fala pessoal, beleza? Vamos continuar aqui então a nossa modelagem. Nessa aula nós iríamos continuar aqui a posicionar as nossas estruturas, mas devido a algumas pessoas já pedirem a parte de cabeamento, nós vamos fazer uma aula de cabeamento, provavelmente vai ter 3 também, e depois nós seguiremos para o posicionamento das demais estruturas. Então, como nos templates ali de subestações, a gente não utiliza a parte aqui de conduítes, pois ele não tem uma flexibilidade para a gente fazer as curvas que nós necessitamos. Então, ao invés disso, nós utilizaremos dutos flexíveis. Em que insistem está aqui, dutos flexíveis. Há basicamente duas formas aqui da gente executar esse lançamento dos cabos. A princípio, essas redes aqui embaixo são todas de média tensão, né? Então, nós ensinaremos aqui as duas formas. A primeira é, quando você clicar na estrutura, há já conexões feitas, tanto para você fazer o cabeamento para lá ou para cá. Aqui em cima, no prensa-cabos, então você vem aqui, desenhar dutos flexíveis, você pode escolher aqui um cabo, nesse caso aqui a gente não tem cordoalhas, mas eu já vou ensinar vocês a criarem, e chega com outro cabo, até bem próximo aqui desse outro, mais ou menos até aqui, e dá um ESC. Então, vamos clicar nesse cabo, aqui em editar tipo, vamos duplicar, e colocar por doalha de aço. 9,5 milímetros quadrados. Damos um OK. Então a nossa cordoalha já está criada. Dessa forma aqui. Então perceba que como tem um desnível, né, a gente precisa fazer essa correção. Então vamos erguer essa estrutura, esse cabo, né, até a altura do prensa-cabos. Pode pegar a outra vista que fica melhor, né. E você coloca mais ou menos aqui. A gente já fez a conexão da primeira estrutura. Perceba que não está muito interessante, né, o cabo não faz esse caminho, então para, deixarmos um pouco mais interessante, você pode clicar nele, inserir um vértice aqui, e aí sim, dar o caimento. Você pode mover essa bolinha aqui, qualquer coisa também, para acertar o caimento, e aí ficará conforme você escolher. Caso necessite, você pode colocar outros vértices, clicando em cima do botão, né, clicando em cima do cabo, inserindo outros vértices, o quanto for necessário para deixar a rede do jeito que você quiser. No caso dessas estruturas aqui, são C1, então elas não têm o espaçador losangular, né. No entanto, agora vamos inserir esse espaçador losangular, aqui Insert, Load Family, e aqui dentro de eletroferragens, eu tenho o espaçador losangular com garra, então para 500 kV. Primeiro vamos mudar aqui para milímetros, ao invés de metros, que vai facilitar um pouco a nossa vida. Então, depois disso, pegamos o espaçador losangular, 40 milímetros, né? Com a barra de espaço podemos rotacioná-lo. Vamos selecionar, deixar bem ao centro aqui. Vamos pegar uma vista de MT, que ficou aqui em cima. Vamos trazer ele um pouco para frente. E com o comando AL podemos alinhar ele exatamente em cima, né? E mover 1 metro. No caso, estamos trabalhando com milímetros, então 1000 milímetros. Agora, numa vista 3D, vamos elevar um pouco e deixar bem no meio aqui, ó.
nesse ponto aqui. Você pode ir posicionando, pode ir arrumando ele, né. O guia seu é esses pontos, deixar sempre bem no meio. E aí o primeiro espaçador já está passado. Depois disso, você pode simplesmente copiar, por exemplo, existe um padrão aqui em passo 3 detalhes equatorial, existe um padrão que você tem que seguir da quantidade de isoladores por vãos. Então, se a estrutura é C3 para C3, C1 para C1, nosso vão é de 40 metros, então serão necessários 5 espaçadores, aproximadamente, e até cada 8 metros, um espaçador. Então, selecionamos, copiamos, comando CO e 8.000. Podemos selecionar aqui e ajustar, copiamos novamente. E agora posicionamos um a um. A parte de cabos realmente é bem chata, e como a gente trabalha com dutos flexíveis, a automatização disso é muito complexa. Com conduítes é relativamente simples, né, inclusive já existem alguns plugins que traçam, mas flexível é muito complicado. Então aqui, percebo que tem as cinco que eles pedem, né, que a Equatorial pede, mas caso você queira excluir essas da pontas, porque é no mínimo o metro que ela tem que estar. Então, poderia até excluir essa parte aqui da ponta. Não tem como fazer com cortes, como é duto flexível, tá? Ele não vai aparecer lá. Então, aqui é uma parte mais complexa. Então, essa parte é um pouco diferente. Então, o que você fará? Uma vista do 3D superior. Vamos desenhar agora o duto flexível. Colher cabo para 15 kV. E aí, simplesmente coloca mais ou menos até aqui, ESC, e visualizamos no 3D. Ficou bem baixo onde que queríamos, né? Só que essa parte aqui, poderíamos deixar um pouco mais paralela, né? Mais ou menos aqui. E aí seguimos fazendo para o outro canto. E nos cantos, a parte que é mais chatinha, porque não tem conexão, né? Essa outra aqui também. Cuide para não pegar esse do lado, né? Pegue sempre o do lado que você está fazendo a rede. Dá um ESC. Uma vista frontal 3D. Mais ou menos essa aqui ficará no meio, juntamente com essa. Cuide para não fazer isso aqui, ó, que senão ele vai juntar. Então deixa um pouco próximo, e aí vocês puxam. Se quiser deixar bem alinhado, dá um HH nisso aqui e puxa essa e depois volta. E agora já fizemos o primeiro trecho, digamos aqui. Agora faremos o segundo.
uma vista superior. Agora um pouco mais menos difícil, digamos assim. Clicamos no isolador. Agora pegamos esse aqui, né, duto flexível, e vai ter 2 pontinhos, esse e esse aqui. Então no primeiro, clica e dá um ESC. Mesma coisa aqui, que cuidado, mais ou menos por aqui, dá um ESC. E o último cabo desse trecho, vamos verificar. Podemos simplesmente subir, fazer a conexão. Esses outros 2 já a conexão já está feita. E aqui, caso você queira dar uma alinhada um pouco melhor, né, você pode controlar aqui, fazer o caimento que você quiser. Também você pode subir um pouco. Agora sim. E aí você vai seguindo, fazendo esse procedimento até o final. Essa é uma maneira de fazer. Caso aqui ele tenha mudado de cor, não tem problema, clicamos nele, editar tipo, e aqui selecionamos, por exemplo, PVC. Damos um OK, damos um OK, e aí ele já faz a alteração para todos. Vamos continuar. E agora eu vou ensinar algumas artimanhas que você pode fazer. Vem aqui numa vista de planta baixa mesmo, vai aparecer o cabo assim. O que que você faz? Nós vamos espelhar cabos com relação ao centro. Esse aqui também. Porque aí facilita na hora de a gente fazer a conexão, né? Claro que ele vai seguir o padrão, mas aí fica mais tranquilo. Então podemos selecionar esse aqui, vamos dar um HH, tá uma vista frontal, e aqui podemos fazer a correção. Depois nesse canto, então ficará desse jeito aqui. Uma outra coisa que você pode fazer é, uma vista superior, ao invés de fazer o lançamento nesse trecho aqui, você fazer ele, pegar aqui um carro, vamos desenhar ele do zero, ao invés de você fazer até o próximo isolador, fazer até o ponto aqui em cima, mais ou menos até aqui. Ultrapassa um pouco até aqui e dá um ESC.
e aqui você deixa mais ou menos assim, corrige, que fique mais ou menos paralelo aqui em cima, né. Ficou desse jeito, e agora o que você faz? Ajeita nesse outro lado, deixar um pouco paralelo, e para fazer o ajuste fino, você pode clicar o botão direito no cabo e inserir um vértice. Nesse caso aqui já ficou posicionado, mas podemos inserir um vértice e fazer o ajuste fino. Então aqui a gente fez pelo cabo de baixo, né, mas podemos fazer para todos os cabos. Geralmente eu faço dessa forma. Então eu crio esse cabo até o final, ESC, ESC, e aí faço o ajuste manual. Não, a gente não juntar, né. E aí arrumamos eles mais ou menos iguais. Ou aqui, você pode ter a referência de onde o cabo tem que chegar aqui, né. Então, vamos colocar um vértice, ok, outro vértice nesse, vamos para o próximo vértice, e agora é um processo mais manual, né. E agora sim, o primeiro trecho, pode conferir, né, se está ok, né, todos os trechos, e se precisar colocar um vértice, né. Então, cabeamento é basicamente isso. Eh, Pode ser que você encontre algum método diferente para fazer, né, mas geralmente a facilidade em fazer com conduítes e não com dutos flexíveis. No entanto, há uma limitação nos conduítes quando o terreno é acidentado. Então até é possível, mas quando tem declividade, como é o caso desse exemplo, aí se torna bem mais complicado. Então, fazendo o mesmo procedimento, C1A, ela já conta com esse espaçador, né, então o procedimento para essa é um pouco mais tranquilo, pois você pode simplesmente seguir com esse cabo. Aqui, se você não quiser que ele mude de direção, você pode colocar um vértice, e ele vai travar esse cabo para ele não se movimentar. E você pode seguir com esse cabo até aqui. É lógico que a gente vai precisar corrigir, né, a elevação. Essa aqui é
e aqui ele já conectou automaticamente. Deixa eu só conferir qual cabo é esse. Esse é o inferior, né, então a gente pode colocar aqui no nível inferior. Eu vou colocar mais um isolador mais próximo aqui, simplesmente para deixar a rede um pouco melhor, né. Então vou colocar aqui a 7.000, aquele isolador que a gente tinha colocado no início, né, que podemos corrigir também. Mesma coisa aqui. Esse cabo, antes da gente conectar, eu vou trazer ele, vou tirar esse vértice, deixar ele aqui mais ou menos. Agora, se na vista superior podemos espelhar esse isolador, fazer as conexões, né. Ficou desse jeito, mas não é o que queremos, pois temos que, hum, inserir um vértice para colocar aqui no prensa-cabo, né. Mais ou menos aqui. Podemos pegar um outro vértice, ajeitar. Aqui também podemos inserir um outro vértice. Então ficou desse jeito. E agora sim daqui, inclusive como há um aclive aqui, né, vai subir um pouco, vamos posicionar esse isolador um pouco para cima. Verifica se não modificou, e agora o procedimento é o mesmo. Selecionamos, pegamos o cabo, e como aqui já tem uma referência, né, deixa eu ver se é o do meio do canto, já tem um isolador nesse que é uma C1A, aí fica um pouco mais fácil.
Damos um ESC. Para cima é sempre o cabo protegido, né? E o de baixo. Vou conferir. E pode, para facilitar um pouco, dar um HH nesse terreno e virar um pouco essa rede aqui numa vista que a gente consiga enxergar essas estruturas. Esses cabos aqui estão. Deixa eu só verificar. Esse cabo aqui é a cordoalha, né? Então ele vai aqui em cima, aqui em cima. Nesse aqui, cuide para não trocar. E vamos mudar para a cordoalha. Esse aqui já está posicionado onde deveria, né? Os demais. Caso você queira colocar na parte de baixo aqui da cordoalha, também é possível. Só cuide para posicionar no certo, né? E esse aqui a gente posicionará no cano. Esses aqui também, esses cabos, cuidem para posicionar da maneira certa, né? Então aqui está correto. Você pode dar um HH e verificar. Esse aqui também está correto. E esse aqui também. Podemos voltar, resetar, né? O segundo lance está conectado e agora simplesmente podemos colocar os nossos passadores losangulares. Colocar aqui, ó, a 8.000. Você pode mais ou menos aqui ir já meio que posicionando eles. Posicione sempre o de cima e o de baixo vocês ajustam, né? Aqui tá certo. Aqui embaixo é bem simples. Vértice e ajusta. No começo é meio chato fazer isso aqui, mas depois fica mais fácil. E para ser um para ser um A, eu tenho que ter 4 espaçadores ao menos, né? Como a C1A já tem um, e no final, a nossa rede ficou assim. Já fizemos
2 trechos, e aí você vai seguindo. Então, nessa outra aula aqui, a gente vai fazer esse trecho que é de uma C1A para uma C2. É a mesma coisa, só que como tem cordoalhas aqui e os isoladores, pode ser que você tenha alguma dificuldade, mas o princípio é sempre igual. E aí, depois, vamos para C2, para C2 é tranquila, né? E por último, para CE4, e aí sim a gente vai ter que ajustar a deflexão. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui e na próxima aula continuamos. Então, até a próxima.